Boa noite, igreja, paz seja convosco. Louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor. Que você possa abrir o seu coração, que você possa preparar a sua mente para receber aquilo que vem da parte do nosso Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu te convido a orar juntamente comigo neste momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo e oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de estarmos, Senhor, amado, na Tua presença, Senhor, para assim ouvirmos do Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito possa continuar tomando, Senhor Deus, tendo a liberdade em nossas vidas, Senhor, para tratar com cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela vida do meu irmão, obrigado pela vida, Senhor amado, daquele, Senhor Deus, aonde, Pai amado, a minha voz e esta imagem está chegando. Pai, que o Senhor possa realizar maravilhas em nosso meio, porque Tu és um Deus grandioso. Pai querido, nos ensina, nos ajuda a compreender a Sua vontade para as nossas vidas nesta noite. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 24, lá no Novo Testamento. Amém? Mateus, Marcos e logo vem Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Lendo esta palavra, meditando na palavra do Senhor, o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito de interferências. Quem de nós, quem nunca passou pela situação de estar numa ligação e no meio da conversa, ali no meio da mensagem, algum ruído, algo aconteceu e não permitiu que você concluísse aquela conversa ou que você recebesse aquela mensagem? Eu me lembro de quando criança, quando os adultos, isso sempre foi ensinado dentro da nossa casa, quando o adulto estivesse conversando, criança não poderia estar junto, criança não poderia estar participando. E quantas vezes nós, crianças, interferimos nas conversas dos adultos. E os nossos pais, os nossos avós, somente com um olhar. E a gente já entendia o que eles estavam querendo dizer. Ou seja, saiam que aí não é o lugar para vocês estarem agora. Então, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre haverão interferências. E quando a gente olha para a palavra do nosso Deus, no versículo 16, fala que alguma coisa não deixou que aqueles discípulos reconhecessem Jesus. Houve uma interferência, algo aconteceu que não permitiu daqueles discípulos verem a Jesus. E quando a gente lê todo esse texto, nós vamos ver que esse fato ocorreu logo após Jesus já ter sido crucificado e já estava se aproximando realmente o momento da ressurreição. Então aqueles discípulos estavam ali desolados, tristes, tanto que no versículo 14 fala que eles estavam conversando a respeito de tudo o que estava acontecendo. E no meio dessa conversa ali, naquela discussão, o que aconteceu, como é isso, como vai ser, Jesus está no meio deles. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender nesta palavra, os discípulos estavam falando de algo que eles já sabiam que ia acontecer. Por quê? Jesus já havia alertado eles, Jesus já havia falado com eles de todo o processo que ele ia passar até aquele momento qual eles estavam vivendo. A gente tem na palavra do nosso Deus, no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, que vai dizer o seguinte para a gente: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Deus, ele não faz nada sem nos avisar.
Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, os seus profetas. Deus não pega ninguém de surpresa. Tudo que ele diz que vai fazer está aqui, registrado na sua palavra, revelado aos seus servos, revelado aos profetas. Então os discípulos sabiam o que ia acontecer, mas alguma coisa ocorreu, alguma interferência não permitiu que eles entendessem o que de fato estava acontecendo ali. No versículo 15, nós vamos ver que enquanto eles estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Jesus sempre está perto de cada um de nós. Ele está ali ao nosso lado. Mas às vezes os problemas, as dificuldades nos cegam, tapa os nossos ouvidos espirituais e a gente não consegue ver Jesus. A gente não consegue perceber a presença dele. O Senhor ele caminha conosco todos os dias. E no versículo 16 a gente vê que alguma coisa não deixou com que aqueles discípulos reconhecessem que era Jesus. Nós temos as verdades contidas na palavra de Deus. E a grande verdade que nós temos é que Jesus está sempre perto. Ele sempre está conosco. A presença de Jesus na nossa vida não significa a ausência do problema, mas ela significa que nós teremos paz em meio aos problemas, que nós teremos paz em meio às dificuldades. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende o quê? Bom ânimo. Então Jesus já nos deixou em alerta que as aflições nós teríamos, as dificuldades aconteceriam, mas que nós não estaríamos só, porque Ele sempre estará conosco. Você não está sozinho nessa. A Bíblia também vai nos dizer que um pai e uma mãe até pode abandonar os seus filhos, mas o Senhor, nosso Deus, nunca abandonará os seus. Nós poderíamos discorrer aqui vários exemplos na Bíblia que mostra, que afirma esta verdade. Eu trouxe alguns aqui para a gente poder relembrar. Vocês se recordam quando Jesus estava ali juntamente com seus discípulos em meio à tempestade? Naquele momento que os discípulos achavam que aquele barco ia afundar, que eles iriam morrer, Jesus estava onde? Junto com eles dentro daquele barco. E aí a gente vê que Jesus acalma o coração daqueles discípulos e depois ele acalma aquela tempestade. Jesus sempre está conosco para nos acalmar. A presença de Jesus, ela traz paz ao nosso coração. Por pior que seja a situação, no Senhor Jesus nós temos paz, porque Ele sempre está conosco. Ele sempre estará com você, você nunca estará só. Quando nós recordamos, quando a gente lê na palavra o que ocorreu com o filho da viúva de Naim, aquela mulher já havia perdido seu marido e agora ela havia perdido seu filho. O seu filho morreu e ela se vê desamparada ali sozinha. E no momento do enterro daquele rapaz, Jesus chega. Jesus estava ali próximo àquela mulher e a Bíblia nos fala que o Senhor devolveu a vida ao filho de Naim, ao filho da viúva de Naim. O Senhor sempre está conosco, nos momentos alegres, mas nos momentos tristes também. Ele nos consola através do Espírito Santo de Deus. Quando ele avisou seus discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, eu vou enviar um outro Consolador. Ele estava falando a respeito de quem? Do Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor Jesus se faz presente juntamente conosco através da presença do Espírito Santo de Deus. Volto a dizer, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Nós vemos também o Senhor realizando milagre dentro da casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma
e o Senhor estava lá, e o Senhor levou cura para aquela mulher. Nós vemos o Senhor também trazendo a provisão para uma grande multidão. Quando a gente vê a multiplicação dos pães e dos peixes, não havia como comprar, não havia dinheiro suficiente para comprar, não havia alimento suficiente para alimentar uma multidão. E o Senhor estava ali e Ele o que? Proveu o que aquela multidão precisava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Tem até um coro, né? Tem até um hino, um corinho que fala sobre isso. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, situações são mudadas. Aonde Jesus está, volto a dizer, não é a ausência do problema, não é a ausência da dificuldade, é ter paz em meio às dificuldades, é ter paz em meio aos problemas. Que é isso que o Senhor traz para a gente através da sua presença. Jesus, Ele caminha conosco. Olha o que fala lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, na parte B. E lembrem disto, eu estou com vocês até o fim dos tempos. O Senhor não abre mão de você, não abre mão da minha vida. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor é fiel para cumprir, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa, para que minta. O nosso Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, no versículo 16, algo aconteceu que interferiu daqueles discípulos verem a Jesus. E aí, quando a gente começa a meditar, começa a tentar compreender o que pode ter acontecido ali, o que pode ter ocorrido que não permitiu que aqueles discípulos vissem a Jesus, que eles não reconhecessem que fosse Jesus. E quantas vezes na nossa caminhada coisas acontecem que não nos permite ver a Jesus. Às vezes o medo paralisa. O medo nos prende. O medo não nos permite o quê? Avançar. Olha o que fala em João 14, 27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. O Senhor Jesus já havia alertado os seus discípulos e alerta cada um de nós. Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. E ele diz, não fiquem aflitos e nem tenham medo. Talvez o que interferiu ali com os discípulos tenha sido o medo. As notícias que estavam ali em volta crucificaram a Jesus. Jesus está morto. Ou seja, o medo paralisou de tal forma que não permitiu que eles se lembrassem do que Jesus havia dito que iria acontecer. O medo nos cega, o medo nos paralisa. E através do medo entra o quê? A incredulidade. Quando deixamos de acreditar naquilo que o Senhor nos falou que faria. Olha o que fala lá no livro de no livro de 2 Coríntios, versículos 4, do 3 ao 4, vai dizer assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o entendimento de muitas pessoas que um dia criam em Jesus, o Deus deste século, ou seja, o inimigo das nossas almas, cegou o entendimento dessas pessoas, para que elas não resplandeçam o evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Então, por que isso? Porque a incredulidade
pode ter batido na porta do coração daqueles discípulos. O medo e a incredulidade fizeram com que eles não guardassem a palavra de Cristo, porque Jesus havia dito para eles, lá em Mateus 16, 21, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito, eu serei morto, e no terceiro dia eu serei ressuscitado. O medo e a incredulidade faz com que as pessoas não guardem as palavras de Cristo. Fazem com que as pessoas se esqueçam daquilo que o Senhor falou que faria. O medo e a incredulidade fizeram com que os discípulos não reconhecessem a voz do seu mestre. Olha no versículo 17, lá em Lucas 24. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? João 10, 27 vai dizer que as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. O medo e a incredulidade era tão grande que fizeram aqueles discípulos fizeram com que eles não guardassem as palavras de Cristo e fizeram com que eles não reconhecessem a voz do seu mestre. Cuidado, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde-a, mantenha-la firmada na palavra de Deus. O Senhor nosso Deus é fiel, Ele promete o que Ele cumpre. E aí a gente vai vendo, né? Lá no versículo 22 eles falaram assim, no 21. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que isso tudo aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Jesus já havia ressuscitado. Jesus estava ali com eles e eles não reconheceram Jesus. O medo e a incredulidade pode ter interferido, não permitindo que eles vissem a Jesus. O que hoje está interferindo, que não permite você ver Jesus nesta situação? O que hoje está obstruindo a sua visão e os seus ouvidos espirituais, que não permite que você veja Jesus nesta situação? E seguindo os versículos, vamos lá no versículo 30, 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então eles já estavam chegando ao fim da caminhada. E ali eles falaram assim, não vai embora não, fica conosco, já está tarde, fica conosco aqui na casa. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Versículo 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. No momento que Jesus entrou na casa, juntamente com aqueles homens, quando ele se assenta à mesa, que ele pega o pão, dá graças ao Senhor, reparte aquele pão e dá a eles, aí os olhos deles foram abertos. Aí eles reconheceram a Jesus. O milagre acontece dentro da casa. Jesus opera milagres dentro do seu lar. Aqueles discípulos não estavam reconhecendo Jesus enquanto ele falava, enquanto ele estava ali contando as coisas, mas no momento que o Senhor faz toda aquela ação, o que vem na memória deles, tudo aquilo que eles passaram com Jesus. Dentro do lar havia aquela calmaria, havia aquela paz, eles sentados ali à mesa, compartilhando daquele alimento, e eles se lembraram de todos os momentos que eles vivenciaram com Jesus. A tempestade pode estar acontecendo lá fora, mas dentro do seu lar, o Senhor Jesus quer trazer a paz.
A presença do Senhor traz paz aos nossos corações. E quando os nossos corações estão em paz, nós conseguimos ver a Jesus. Nós conseguimos ver a situação mais clara, mais nítida, porque há paz dentro de nós. E aí os discípulos falaram isso, né? Aqui no versículo que a gente leu, eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então, versículo 32, eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Irmãos, eles não se atentaram para este detalhe. O coração deles já estava queimando quando eles ouviam a voz de Jesus. Mas a incredulidade não permitiu que eles vissem a Jesus. Hoje você está aí na sua casa, talvez você esteja no leito de hospital. E a palavra do Senhor deve estar aí queimando no seu coração. Deve estar ardendo no seu coração. Permita que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Permita que o Senhor nesta noite abra os teus ouvidos espirituais. Permita que o Senhor hoje transforme você através da palavra dele. É a oportunidade que o Senhor deseja ter na sua vida. Não permita que as interferências externas ou até mesmo internas façam com que você não veja Jesus agindo em sua vida. O que hoje pode estar interferindo no seu relacionamento com Deus, o Senhor nessa noite quer remover. O Senhor nessa noite Ele quer tirar, porque Ele quer cear contigo. Apocalipse 3:20 vai dizer o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos, ou seja, nós estaremos juntos. O nosso Deus é um Deus educado. Ele entra onde ele é convidado. Aqueles discípulos convidaram Jesus para entrar naquela casa. E Jesus entrou a respeito do convite daqueles discípulos. Amados, traga à sua memória o que te traz esperança. Aqueles discípulos só reconheceram Jesus quando a esperança foi avivada novamente dentro dele. Traga à sua memória o que pode te trazer esperança. O Senhor Jesus, Ele te aguarda. O Senhor Jesus, Ele espera ansiosamente por você. Não permita que as interferências te afastem do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração contigo a respeito desta palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue a tratar com o seu coração, a sua vida, te mostrando coisas que talvez você hoje não consiga enxergar. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, Pai amado, essas vidas, Senhor, que estão ao alcance da minha voz, que estão ao alcance desta imagem. Senhor, talvez eu esteja hoje me dirigindo, falando com pessoas que estejam talvez como esses discípulos, ó Pai, a caminho de Emaús. Aqueles discípulos, Senhor, estavam perdidos nos seus pensamentos, estavam entristecidos, Senhor, achando que o Senhor não havia ressuscitado. Mas o Senhor havia ressuscitado sim, porque depois de 3 dias o Senhor falou que iria voltar de volta à vida. Pai, no nome de Jesus, aquilo que está causando interferência, Senhor, na mente, no coração desse ouvinte, que possa ser removido nesta hora no nome de Jesus. Que eles possam ver com clareza quem Tu és, que eles possam ter a certeza de que o Senhor está juntamente com eles, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, através da Tua palavra, hoje o Senhor está batendo a muitas portas de muitos corações. Pai, que nesta hora vidas possam se abrir para o Senhor e recebê-lo na sua casa, na sua vida, para que o Senhor possa ali estar juntamente com ele. Pai, eu entrego essas vidas nas Tuas mãos, aqueles que hoje Te recebem, Senhor, dentro do seu lar, que o Senhor possa, ó Pai amado, confirmar, Senhor, essa atitude, ó Pai amado, essa decisão na vida dessas pessoas. Eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado.
Que o Senhor seja com a sua vida, que o Senhor seja com a sua família. Eu gostaria, antes de encerrar, que nós pudéssemos estar orando por esses pedidos de oração. O nosso pastor, ele colocou um recadinho ali na nossa caixa de correio, na entrada da nossa igreja, para que as pessoas pudessem colocar os seus pedidos de oração. Você que colocou, você que passou aqui pela rua João Pessoa, 1685, no centro de Nilópolis, na Igreja Quadrangular, colocou o seu pedido. Nós temos orado, nós temos intercedido pela sua vida. Vamos orar por esses pedidos? Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor amado, que Tu és o Deus, Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Pai, muitos, ó Deus, através da fé, colocaram ali, Pai, naquela caixa de correio, seus pedidos de oração. Por isso nós pedimos agora a sua intervenção, Pai, porque para Ti nada é impossível. Pai, se é a porta de emprego, Senhor. Pai amado, se é paz dentro do seu lar. Senhor, se é caso de enfermidade, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa entrar com a sua intervenção nesta hora, ó Pai, e realizar um milagre na vida dessas pessoas. Pai, aonde quer que elas estejam, que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa continuar a trabalhar e a cuidar dessas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Obrigada pela sua companhia. Continue junto conosco, nos acompanhando no YouTube, através do nosso canal, os nossos cultos aos domingos, às 10 da manhã e às quintas-feiras, às 19 horas. Que Deus continue te abençoando. Receba a ministração da bênção apostólica. O amor de Deus Pai, que as graças do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você concorda, receba do Senhor na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém.